Pois é, estamos aqui nesse momento, ao vivo, conversando um pouquinho sobre a Páscoa, a Semana Santa, dando oportunidade para que as pessoas também possam fazer perguntas. Estou aqui com o Lucas, meu assessor imediato aqui, né? E o Irineu está ali de back, nos ajudando também. Não quis aparecer não, disse que está só de short aí, de short não aparece. Vou te dizer. Bem, mas é muito bom ter você aí com a gente, participando. Eu espero que esse tempo seja um tempo proveitoso para a sua vida também, assim como para a nossa, né? Nós estaremos falando de Páscoa, vamos falar um pouquinho da Semana Santa, o significado disso tudo, na perspectiva cristã. E vamos dar espaço para que você também possa fazer perguntas, nos trazer aí as questões que estão no seu coração relacionadas a esse assunto ou algum outro assunto que você queira conversar conosco, tá? Esse é um momento muito especial para a gente poder tirar as dúvidas aqui. É mesmo, Lucas? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês. Pastor Samuel aqui, com o Ari. E já pode ir anotando a sua pergunta aí, mandando para a gente, aqui pelo Instagram mesmo, que a gente vai conversar hoje sobre a Páscoa, Sexta-feira da Paixão. Há pouco nós temos o relato bíblico que Jesus, ele morreu crucificado às 3 da tarde. Nós estamos aqui 3h30, já nesse tempo pós-morte de Cristo, no calendário cristão. O pastor Samuel vai bater um papo com a gente aqui hoje sobre, especialmente agora no começo, sobre a história da Páscoa. A Páscoa não começou com a morte de Jesus. Jesus estava celebrando a Páscoa em Jerusalém no final de semana que ele foi crucificado, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Na verdade, a questão da Páscoa traz uma enorme confusão hoje, porque a Páscoa foi engolida pelo comércio, né? Então, quando a gente fala de Páscoa, em geral, as pessoas imediatamente pensam em coelhinho, pensa em coelhinho que bota ovo, essa coisa toda, e é uma dificuldade imensa para você trabalhar os seus filhos, principalmente se eles estão em escolas seculares e também na televisão. O que se fala não tem nada a ver exatamente com a Bíblia. Aliás, eu ouvi uma história que eu não sei a origem dela, eu tentei descobrir na internet a fonte, mas não sei, mas a história é interessante. O coelho da Páscoa e a paixão de Cristo. Olha só que diálogo interessante. Um garotinho chega e fala assim: papai, o que é Páscoa? O pai olhou para ele e disse: Páscoa é uma festa religiosa. E o menino disse: igual ao Natal? Ele disse: é parecido, só que no Natal comemora-se o nascimento de Jesus e na Páscoa, se não me engano, comemora-se a sua ressurreição. Ressurreição? O menino pergunta. Ressurreição. Marta, vem cá, chama a esposa dele. Sim, explica para esse garoto o que é ressurreição para eu poder ler o meu jornal. Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu? Mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? Que isso, menino? Não me fale uma bobagem dessas. Coelho? Jesus Cristo é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito sem nunca ter ido a uma missa, pelo menos aos domingos. Até parece que não lhe demos uma educação cristã. Já pensou se ele solta uma besteira dessa na escola? Deus me perdoe. Amanhã mesmo vou matricular esse moleque no catecismo. Mamãe, mas o papai do céu não é Deus? Filho, Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecismo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? É sim. E Minas Gerais? Sacrilégio. É por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo, mamãe? Não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado. Mas se você perguntar no catecismo, o professor explica tudinho. Bom, se Jesus não é coelho, quem é o coelho da Páscoa? Pergunta a criança. Eu sei lá, é uma tradição, é igual a Papai Noel. Só que ao invés de presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo, mamãe? Chega, deixa eu ir fazer meu almoço que eu ganho mais. Papai, não era melhor se fosse galinha da Páscoa? Era melhor. Ou então urubu. Papai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que dia ele morreu? Isso eu sei, na Sexta-feira Santa. Que dia e que mês, papai? Eu nunca pensei nisso, meu filho. Eu só aprendi que ele morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. Um dia depois. Não, 3 dias.
Então morreu na quarta-feira. Não, morreu na sexta-feira. Ou terá sido na quarta de cinza. Ah, garoto, vê se não me confunde. Morreu na sexta-feira mesmo e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Como? Pergunta ao seu professor de catecismo. Papai, por que amarraram um monte de bonecos de pano lá na rua? É que hoje é sábado de aleluia e o pessoal vai fazer a malhação do Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus. O Judas traiu Jesus no sábado? Claro que não, se ele morreu na sexta-feira. Então por que eles não malham o Judas no dia certo? É boa pergunta, filho. Atende o telefone do papai. Se for um tal de Rogério, diz que eu saí. Alô? Quem fala? Rogério Coelho Pascoal. Seu pai está? Não. Foi comprar ovo de Páscoa. Ligue mais tarde. Tchau. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Cristo. Jesus Cristo. Só? Que eu saiba, sim. Por quê? Não sei não. Mas tem um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho de Páscoa faz sentido, não acha? Meu Deus do céu. O pai desolado olhou para o filho e falou, coitada. E a mãe perguntou, coitada de quem? Da professora desse menino de catecismo. Vocês estão percebendo como é complicado explicar para o seu filho o que significa Páscoa? Páscoa não é uma coisa muito fácil para explicar, porque na cabeça, no comercial, na mídia, é isso aí, né? Um coelhinho que bota ovos de muitas formas, coloridos, é um coelho mágico, né? Mas a Páscoa começou, bem da verdade, há muitos anos atrás, começou quando o povo de Deus estava sendo liberto do Egito. O povo passou 400 anos como escravo no Egito, e agora Deus então manda Moisés para libertar o seu povo. Aí vieram as 10 pragas e tal, e a última praga foi a matança dos primogênitos. O filho mais velho de cada família morreria. Então foi uma situação muito calamitosa, né? Se você acha que o coronavírus é difícil, né? É porque você não participou das 10 pragas do Egito. E a Bíblia diz que naquela noite Deus mandou o seu povo entrar dentro de casa, matar um animalzinho, um coelhinho, comerem a carne desse coelhinho, e colocar o sangue desse coelhinho com um isopo, com um negócio que era feito de ervas, passar nos umbrais das portas. Era até uma coisa meio estranha para nós, mas foi o que aconteceu. E aí, quando o anjo da morte passou, onde tinha o sinal do cordeiro, o anjo da morte passava e não matava. Muito, muito interessante a história. E o povo de Deus quietinho lá dentro. Se tivesse fora, morreria. E essa é uma lição fantástica, porque, na verdade, nossos lares precisam estar sendo protegidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, Jesus vai celebrar muito posteriormente, e os judeus também celebram sempre a Páscoa. Aí eles passam a fazer parte da festa especial, uma das 3 grandes festas judaicas. Então, essa festa acontecia. E Jesus agora está comemorando de novo a Páscoa, agora só com os discípulos, né? E ele transforma a Páscoa, ele dá um sentido na Páscoa muito interessante, porque ele pega o pão e o cálice e dá aos seus discípulos dizendo, esse cálice que eu dou aqui para vocês representa o meu sangue, e esse pão que eu dou aqui para vocês, dá um pedaço de pão para os seus discípulos, representa o meu corpo que é esmagado por vocês. Então os cristãos celebram a Páscoa entendendo que Jesus é o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e porque ele é o nosso Cordeiro, que foi morto na cruz, nós estamos também protegidos igualmente, e a Páscoa significa exatamente isso. No Antigo Testamento, Páscoa significa passagem, e essa ideia de cobertura, essa ideia de que Deus também estaria ali protegendo. E no Novo Testamento é a ideia da redenção. Nós estamos celebrando hoje exatamente esse dia que Jesus Cristo morreu, né? Então nós estamos lembrando hoje e vamos celebrar a ressurreição no domingo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita. Isso é Páscoa. Então nós estamos nesse momento da Páscoa, mas a Páscoa começa hoje, a Páscoa cristã. Isso. É interessante quando a gente está lendo os evangelhos, os 4 evangelhos falam muito sobre aquilo que no calendário cristão ficou conhecido como a Semana Santa. Se você reparar bem, por exemplo, o evangelho de Marcos, ele gasta 1/3 de todo o evangelho só para falar dessa última semana, que começa com Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos e termina no próximo domingo, quando ele ressuscita e as mulheres chegam lá e testemunham do túmulo de Jesus vazio. Não somente o evangelho de Marcos gasta muito tempo para dar os detalhes sobre a última semana, né, a Semana Santa,
mas talvez João seja o evangelista que mais dedica tempo e energia para descrever para a gente não somente os eventos que aconteceram nessa semana, mas sobretudo os ensinamentos de Jesus. Nós temos no Evangelho de João, ali a partir do capítulo 11, essa última semana sendo narrada já com a ressurreição de Lázaro, que acontece um pouquinho antes, e logo depois a entrada triunfal de Jesus. Eu queria só retomar com vocês, e aqui o pastor Samuel pode me ajudar, a ideia da semana e os eventos que aconteceram na última semana antes da crucificação de Jesus. Como eu já falei aqui, no domingo, Jesus sai de Betânia, uma pequena vila, cidadezinha que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, e vai em direção à cidade. Ele vai num jumento e entra triunfantemente, anunciado como o rei dos judeus, e a população vai gritando Hosana. E naquele dia, Jesus, no final do dia, retorna a Betânia. No dia seguinte, na segunda-feira, é o dia onde Jesus ele expulsa os vendedores do templo e purifica o templo. É um dia de muitos embates com os religiosos ali. Jesus já começa a contar algumas parábolas, mas é na terça-feira que Jesus realmente bate de frente com os fariseus e os líderes religiosos do judaísmo. Na segunda noite ele volta para Betânia e terça-feira ele volta para Jerusalém. E quando ele está nesse caminho, ele amaldiçoa uma figueira. E durante a terça-feira ele entra em embate com os líderes fariseus, conta parábolas, fala sobre, por exemplo, o agricultor infiel, advertindo sobre como Israel não estava usando bem a sua eleição como uma nação de Deus. E, na sequência, Jesus prega o sermão escatológico dele, que está registrado ali a partir de Mateus capítulo 24. Quarta-feira, Jesus é ungido por Maria Madalena, justamente na quarta-feira. E na quinta-feira nós temos os eventos que estabelecem a ceia do Senhor. Jesus vai com seus discípulos para o cenáculo, ele se reúne com seus discípulos ali e ele estabelece a ceia. Nessa altura do campeonato, Judas Iscariotes já tinha o traído, já tinha feito o acordo para entregá-lo para as autoridades do Sinédrio. E há alguns comentaristas que falam que enquanto Jesus era ungido no dia anterior, Judas estava justamente traindo Jesus, o vendendo. Na quinta-feira também acontece uma coisa muito interessante, que é aquela cerimônia do lava-pés. Jesus, após estabelecer a ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Foi uma semana muito intensa, né? Muita coisa. E é justamente nesse contexto que Jesus intercede pelos seus discípulos, os apóstolos, e também por nós. O capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus. E ela é feita nesse contexto. Que, aliás, é uma oração fantástica, né? Maravilhosa. Justamente. E aí, na sequência, Jesus sai do cenáculo e vai para o Getsemane. Uhum. No Getsemane, ele se entrega à oração junto com Pedro, Tiago e João, que ficaram dormindo. Uhum. E aí Jesus, quando chega o momento específico, ele se levanta e vai em direção a um lugar específico ali do jardim. O senhor que já foi lá. Aliás, é interessante esse detalhe aí que você está falando de Israel, porque é tão voluntária a entrega de Jesus, porque o Monte das Oliveiras dá acesso já para o deserto da Judéia. Se você subir o Monte das Oliveiras, o que você vai ter logo em seguida é o deserto da Judéia. Em geral, as pessoas, quando queriam fugir, elas faziam exatamente isso. Foi o que Davi fez. Quando Davi quis fugir de Absalão, ele foi para o Monte das Oliveiras, subiu e já era no deserto. Deserto, nenhum policial queria ir atrás, porque era tanto lugar para se esconder e tantos riscos. Então, Jesus, na verdade, ele opta, e voluntariamente, ele se entrega, porque ele poderia simplesmente ter fugido se ele quisesse. Ele era jovem, tinha saúde para poder, caminhava muito, então era fácil fugir, né? E aí, no Getsemane, ele
depois dessa oração e não se entregar, Judas chega com a escolta romana, e ele justamente, como o pastor Samuel disse, se entrega e já é levado direto para o Sinédrio, aquele tribunal religioso, onde ele é condenado por blasfêmia, né? Por se dizer filho de Deus. Mas interessante que Jesus não abre a boca em tempo nenhum, ele somente vai sendo acusado, e os fariseus vão colocando falsas acusações, levantam pessoas para acusá-lo, a coisa não cola, mas chega uma hora que eles batem o martelo. Jesus, ainda de madrugada, de quinta para sexta, ele passa por Herodes e Pôncio Pilatos, e logo de manhã ele já sai do pretório carregando a sua cruz na manhã da sexta-feira, e há toda aquela procissão da Via Crucis. Eu nunca tive em Jerusalém, o pastor sabe explicar melhor do que eu nesse negócio, mas interessante que ele vai caminhando para ser crucificado ao meio-dia da sexta-feira, e fica pendurado no madeiro às 3 horas da tarde, ele morre. Sábado é um dia de espera, os discípulos ficam cada um para um canto, aquela situação toda em que Pedro fica constrangidíssimo pela sua traição, e cada um dos discípulos num lugar, numa decepção e numa tristeza tremenda, até que no domingo da ressurreição, aquelas mulheres de fé vão visitar o túmulo de Jesus para tentar embalsamá-lo adequadamente, porque não tinham conseguido fazer isso junto com José de Arimateia. Mas, para surpresa delas, a pedra está removida, o anjo está lá e Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a história da Semana Santa. É muito interessante essa história. E é bom lembrar que o Monte Sinai, onde Abraão foi com Isaac para sacrificar, Abraão não morava ali, ele morava longe dali. Ele vai até o lugar onde Deus indica, e é nesse lugar ali que Davi posteriormente vai ter aquela visão muito curiosa, quando vem a maldição, e ele vai para o Jebuseu, Ornã, e compra aquela eira do Jebuseu. É o mesmo lugar. Hoje esse lugar é a Mesquita de Omar, ela é dominada pelos muçulmanos em Jerusalém. Entretanto, Jesus não é crucificado ali, ele é crucificado fora dos muros, porque ele era maldito, né? A cruz era um negócio muito pesado, Deuteronômio já falava que todo aquele que fosse crucificado na cruz seria maldito, e Jesus de fato foi amaldiçoado pelos nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa maldição, ele morreu pelos nossos pecados, e toda a ira de Deus está sobre Jesus, né? Naquele lugar ali. Justo. Então, gente, agora nós, tendo dado esse panorama sobre a Páscoa, a gente queria a sua participação. Manda para cá algumas perguntas, aquilo que você também gostaria de comentar sobre a Páscoa, que nós queremos também a sua fala aqui na nossa live. Eu tenho uma pergunta aqui que o Ari me passou. Se a Páscoa é uma festa originalmente judaica, nós cristãos devemos celebrá-la? A nossa fé é a fé judaico-cristã, nós precisamos lembrar isso. Óbvio que nós não somos judeus, nós estamos isentos de todos os rituais, porque Jesus já pagou tudo isso aí, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Jesus estava celebrando a Páscoa e ele dá um sentido diferente à Páscoa, né? Ele dá um sentido diferente exatamente a essa Páscoa. E os cristãos nunca deixaram de celebrar a Páscoa. Isso fez parte do calendário da igreja primitiva. Tanto é que, essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, por que nós celebramos o culto do domingo e não no sábado, como eram os judeus, né? Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, e a partir de então os cristãos começaram a se reunir aos domingos para agradecer a Deus. Da mesma forma, alguns sinais, alguns ritos judaicos, nós como igreja cristã, nós incorporamos na nossa liturgia, na nossa fé, e sem dúvida nenhuma, a fé judaico-cristã é a fé que nós endossamos, embora a gente não faça da forma como os judeus faziam, né? E não só a Páscoa, porque também o Pentecostes é uma celebração cristã que tem origem na tradição judaica. Inicialmente, o Pentecostes era a festa das colheitas, né? E que é celebrada 50 dias depois da Páscoa. E nós celebramos o Pentecostes porque ele também cumpre
uma realidade que é a descida do Espírito Santo e o derramamento do Espírito sobre a igreja. E por que será então que tem essas coincidências de Jesus morrer justamente na Páscoa e de o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja na data do Pentecostes? Hebreus explica isso. Hebreus fala que todas essas figuras e ritos do Antigo Testamento eram como sombras que apontavam para frente de algo que realmente viria e que traria o significado definitivo para aquelas festas. Então, a festa judaica, o Pentecoste judaico, eles são anúncios, ou melhor, prenúncios daquilo que seria de fato a Páscoa e o Pentecoste, onde o verdadeiro cordeiro seria entregue no lugar dos pecadores, onde a verdadeira dádiva de Deus seria derramada sobre o seu povo. E é curioso essa figura das sombras que Hebreus emprega, que tipologia, né, os tipos. Por quê? Porque, em geral, você vê a realidade para depois você ver a sombra. Na Bíblia, você vê a sombra para depois ver a realidade. Imagine que você está andando em um determinado lugar, o sol está se pondo, e você olha e você vê uma sombra vindo, né? Essa sombra diz, opa, alguém está vindo lá para cá. Então, está vindo um carro, está vindo uma pessoa, você pode não distinguir quem a pessoa é, mas você percebe que há movimento, né? E é isso exatamente que o Evangelho faz. A Bíblia é uma unidade, o Antigo e o Novo Testamento é uma unidade. E o autor aos Hebreus tenta explicar exatamente essa unidade aí e o faz muito bem. Pastor, o Johnny mandou uma pergunta muito interessante aqui, que é o seguinte: a crucificação era uma punição romana ou judaica originalmente? A punição era romana, tá? Só os romanos faziam esse tipo de punição, não era uma punição. Ela não fazia nem o sentido de ser executada, a não ser se o povo romano estivesse ali. A punição judaica era apedrejamento, blasfêmia, apedrejamento, né? Uma pessoa cometeu algum pecado grosseiro, apedrejamento. Não há esse rito, isso é um rito romano. Mas lembre-se, o Império Romano está dominando sobre o judaísmo. Quem, na verdade, solicita o julgamento de Cristo foram os judeus, né? Mas quem ordena esse julgamento é Pilatos. Pilatos é responsabilizado diretamente porque ele é quem dá o rito judaico, ele é que dá a sentença. O que é interessante, porque a lei romana, até hoje, ela serve, nos estudos que se faz, ela é uma referência para a sociedade moderna, em termos de jurisdição, em termos de justiça. Entretanto, a lei romana comete um ato grosseiro nesse caso específico, porque não dá chance da pessoa de se defender, porque o perseguidor ali, o promotor, ele declara, o juiz, ele declara que ele não tem pecado nenhum. Você imagina que cena grotesca, você vai ao juiz, o juiz fala assim, não, você não tem nem pecado nenhum não, mas você vai para a cadeia assim mesmo, né? Você não tem pecado nenhum não, mas na última você vai para a cadeia de morte. Olha, não faz sentido nenhum, né? Entretanto, foi isso que aconteceu, porque isso fazia parte do projeto de Deus. E Deuteronômio, curiosamente, faz uma referência, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas não havia esse tipo de rito de julgamento no judaísmo. Isso é romano. O Henrique Bruno mandou uma pergunta aqui. Seguinte, fale um pouco sobre o processo da crucificação romana. O senhor sabe aí informar a gente um pouco mais sobre esse processo? Na verdade, a crucificação romana era uma forma cruel. A crucificação é uma das mortes mais cruéis que já existiu na história. Porque a pessoa não morria rapidamente. Ela ia perdendo toda a sua energia, ela ia perdendo todo o líquido do seu corpo, e ela ia, na verdade, se desidratando até a morte. Às vezes demoravam 2, 3 dias para a morte da pessoa, agonizante, né? Lembre-se que eles foram quebrar as pernas de Jesus para que Jesus pudesse... Eles quebraram as pernas Exato, eles iam quebrar as pernas de Jesus, mas não quebraram porque Jesus estava morto, mas eles iam quebrar as pernas dos rapazes porque eles precisavam morrer para que na Páscoa não tivesse mais essa demora, estava chegando a hora de sepultar e vamos tirar esse negócio daqui. Caso contrário, eles poderiam ficar lá 1, 2 dias aí, 3 dias. E era tão interessante também que era uma execução pública, né? Pública. Não era uma coisa privada, então era algo que era feito tanto para punir o criminoso que fosse executado,
quanto também para passar um recado para a sociedade, né? Assim é feito com aqueles que desobedecem o império e que vão na contramão daquilo que o imperador quer. E às vezes era assim, eles pegavam vilas inteiras e crucificavam. Então era um negócio assim, pavoroso. A cruz é um estilo de vida, um estilo de morte que ninguém gostaria. É pavorosa a cruz. Olha só, temos uma pergunta aqui da Lisa. Obrigado, Lisa, pela sua pergunta. Por que comemoramos mais o Natal do que a Páscoa? Já que a Páscoa, para nós, significa perdão para os pecados. Na verdade, nós não deveríamos comemorar mais o Natal do que a Páscoa. Eu acho que deveríamos comemorar bem os dois, né? E eu acho curioso, Lisa, porque é o seguinte, presta atenção. Você já parou para pensar que nos dois eventos maiores do cristianismo, que é o Natal e a Páscoa, existe uma intencionalidade. Eu acredito que essa intencionalidade é maligna mesmo, viu, Lucas? Porque, rapaz, como é que eles conseguem inverter, ou perverter o conceito tão claro do Natal? O que você pensa em Natal? Você pensa em árvore de Natal, você pensa em presente, você pensa em Papai Noel. Olha que figura tosca, né? Um mito. É como se dissesse, vamos mitificar esse negócio aqui, vamos transformar isso aqui num mito. A mesma coisa na Páscoa. A perversão do significado maior é um negócio que nós deveríamos ficar atentos a isso aí. Nós, como pais cristãos, em relação aos nossos filhos, a gente precisava tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, é difícil. Você tem filhos pequenos, quando chega essas épocas do ano, é muito difícil você traduzir para eles o cristianismo, porque a mentalidade secular e pagã ela é muito mais forte, né? E, pastor, eu acho que também a gente tem essa percepção de que o Natal ele é mais comemorado do que a Páscoa, também por uma perspectiva midiática e comercial. Porque o Natal ele é, do ponto de vista do comércio, mais rentável do que a Páscoa. Certamente. Mas na igreja nós comemoramos bastante a Páscoa. Temos aí alguns eventos para isso e tal. Mas curiosamente, o que me chama a atenção, Lisa, é que nós comemoramos bem o Natal, a Páscoa, mas nós comemoramos pouco o Pentecostes. Curioso. O Pentecostes é uma coisa assim que nós deveríamos celebrar mais. E esse sim é uma festa que nós celebramos um pouco menos, damos um pouco menos de ênfase, mas ela é tão importante quanto tanto o nascimento de Cristo como a crucificação e a ressurreição de Jesus. Porque o derramamento do Espírito é de fato o que dá origem à igreja, como a gente a conhece, né? Eu acho que igrejas mais litúrgicas, que seguem a liturgia do calendário cristão, como as igrejas católicas, episcopais, as igrejas ortodoxas, por elas serem muito litúrgicas, os ritos são muito fortes, elas valorizam mais isso. As igrejas pentecostais, as igrejas históricas reformadas, assim, elas não têm muita ênfase nisso aí, lamentavelmente. E nós perdemos completamente, como o pastor Lucas falou, a questão do Pentecostes. Tem uma pergunta aqui mais teológica, ó. O que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 5,7 quando afirma que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal? Jesus é o substituto de todo o sacrifício. Existe um teólogo chamado René Girard, um teólogo francês, que ele diz, eu fiquei impressionado com essa abordagem dele, ele falou assim, Cristo encerrou em si mesmo toda a violência, porque lembre-se, matar um cordeiro, matar um animal é uma forma de violência, né? E Jesus Cristo vem e ele se transforma no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi violentado, mas ali também encerra-se todo o rito. Jesus Cristo assume a nossa figura. Hoje, se você fizer qualquer sacrifício de animal na tentativa de resgatar a Páscoa e tudo, você, na verdade, está negando aquilo que Cristo fez. Porque Cristo é o nosso Cordeiro. Nós não temos que oferecer sacrifício nenhum mais. Ele morreu por nós, uma vez por todas, como diz a carta aos Hebreus. E nós não precisamos mais nenhum sacrifício. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros do Antigo Testamento, o sangue de bodes e de bois não era possível para remir os pecados, mas eles apontavam para quem? Para Cristo. Cristo é o nosso cordeiro, esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Então todo o ritual judaico foi feito para que os judeus entendessem o sacrifício de Cristo. Eles, mais do que ninguém, teriam condições de fazer isso. Infelizmente, os judeus não conseguiram entender isso.
né? O sacrifício de Cristo, mesmo profetizado lá em Isaías 53 de forma maravilhosa, os judeus não conseguiram entender isso aí. E é interessante um link que alguns comentaristas fazem também sobre esse texto e aquela fala de João Batista, registrada no capítulo 1 do Evangelho de João, onde João anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, João Batista estava prestes a batizar Jesus, mas antes de fazer isso, ele já anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. João era um judeu de tradição judaica, religiosa, e ele pregava arrependimento dos pecados. Nós tivemos aqui a Diene, que fez uma pergunta sobre algo que a gente já comentou aqui, que é antes de Cristo, qual era o significado da Páscoa? O significado da Páscoa era justamente esse, quando um cordeiro era morto para fazer referência a uma libertação que o povo judaico, o povo hebreu, tinha recebido das mãos de Deus quando era cativo no Egito. Então, João está fazendo uma referência lá àquela Páscoa para falar, olha, esse é o Cordeiro de Deus que estava sendo anunciado lá atrás. E aí, Paulo retoma essa ideia na carta de 1 Coríntios. Mais uma pergunta, olha aqui, comente um pouco sobre a mudança que tivemos na história, sobre o real sentido da Páscoa. Eu acho que essa pergunta deve estar fazendo referência justamente a essa migração, né, do judaísmo para o cristianismo. Será que eu entendi isso mesmo? Pode ser isso aí, pode ser o fato de que hoje também nós perdemos tanto, né? Talvez seja uma referência ao fato da mercantilização da Páscoa, né? Essa mercantilização, porque o que se tem desejo de fazer na Páscoa, os comerciantes e a mídia, é exatamente vender um produto, que não é o produto nosso. O nosso produto é outro, a nossa mensagem é outra, o conteúdo nosso é outro, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa espiritual, a mim me parece, intencional, das trevas, para desviar o nosso foco da cruz. Tirar de nós a compreensão de que é o cordeiro a figura central, não é o coelho a figura central. O coelho é mitológico, o coelho não existe, o coelho é pagão, o coelho é um intruso, ele é um invasor nessa história. Essa história aqui é a história do cordeiro, não tem nada a ver com o coelho. Tem aqui um penetra na festa. Essa festa não é do coelho, né? Arranja outra festa para o coelho, porque aqui a festa é do cordeiro, né? E nós estamos exatamente pensando nisso aí. Eu creio que a mudança se deu por razões comerciais, mas assim, eu não posso deixar de entender que essa mudança também se deu por razões espirituais. Há uma intencionalidade das trevas de desviar o nosso foco daquilo que é essencial, que é a cruz. Tem uma pergunta aqui direto de Cocalzinho, nosso amigo Klaus. Ô, Klaus, tudo bem? Ô, Klaus, que bom que você está aqui seguindo com a gente nessa live. Pastores, qual é a opinião de vocês sobre as igrejas reformadas seguirem o calendário litúrgico? Na verdade, a gente segue o calendário litúrgico, né? Nós seguimos, só que nós não enfatizamos o calendário litúrgico. Eu acho que a gente precisaria ser mais enfático nisso aí. É mais ou menos o seguinte, o protestantismo brasileiro é um protestantismo chamado protestantismo de missão. E o protestantismo de missão, o desejo dele era assim, diferenciar de tudo aquilo que não fosse genuinamente evangélico. Então, qualquer coisa que assimilasse a antiga herança, a tradição católica, nós suprimíamos e jogávamos no lixo como se fosse alguma coisa errada, né? Alguma coisa estranha. Então, nós tiramos todos os paramentos, né? Nós tiramos o símbolo. Por exemplo, existem igrejas hoje, Klaus, que tem problema com a cruz, cara. A cruz vazia, né? Na igreja nossa, nós temos a cruz e eu faço questão de pregar ali. Eu gosto demais de pregar sabendo que a cruz está por detrás de mim, porque eu quero que a cruz seja a mensagem central da palavra que pregamos ali, mas já foi questionado, por que nós temos a cruz na igreja? Nós não carregamos os crucifixos, isso não, mas a cruz, eu acho que nós como cristãos deveríamos até andar com mais cruz, sabe? É um símbolo cristão, nós resgataríamos isso aí. A mesma forma do calendário litúrgico. O calendário litúrgico segue o quê? Segue o calendário judaico-cristão.
né? Que vai lá no nascimento de Jesus, no caso, o cristianismo, né? A Páscoa e segue o Pentecostes e assim por diante. Nós deveríamos sim adotar o calendário litúrgico, que de certa forma nós adotamos, só que não enfatizamos. Ele é adotado, as igrejas reformadas adotam isso aí. Boa, muito bom. Gente, nós estamos caminhando já para o final do nosso tempo aqui na live, acho que nós temos aí de 4 a 5 minutos, e eu quero encorajar você, se você quiser mandar mais alguma pergunta, às vezes dá tempo ainda da gente responder. Mas nesse tempo de quarentena, eu queria estimular você a gastar mais tempo com a palavra de Deus e com material que possa edificar a sua fé. Nossa igreja tem estimulado nesse ano os cultos nos lares, e isso tem sido uma experiência lá em casa muito interessante nesse tempo de quarentena. Para muita gente tem sido assim, bom. E olha que nós temos disponibilizado no nosso site, nas redes sociais da nossa igreja também, um roteiro para você fazer culto em casa. Então, dá uma olhada lá que você vai ter acesso a esse material e você e a sua casa vão poder desfrutar de um tempo muito precioso na presença de Deus. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo essa semana também, pastor, é que já está na nossa página na internet uma abinha lá que faz referência a um ministério de intercessão que nós temos lá na nossa igreja. Estamos juntos, é o nome do tema lá. Estamos juntos, é isso mesmo. Sempre juntos. Sempre juntos, né? Sempre juntos, Sempre juntos. é isso aí. Sempre juntos. Assessoria aqui do Ari ajudando. E aí, como funciona isso? Você tem acesso ali a pessoas que podem orar por você. Você pode encaminhar os seus pedidos, entrar em contato com essas pessoas. Se você está precisando de aconselhamento, conversar, além da equipe pastoral da igreja, esse pessoal está disponível. É a liderança da igreja, são pessoas comprometidas com o evangelho. Eu gostaria de encorajar você a dar um pulinho lá no nosso site e ler um pouco sobre esse material e orar, se juntar a nós nessa rede de oração aí por essa situação que nós estamos vivendo. Pastor Samuel, últimas palavras, nosso tempo está acabando. Na verdade, assim, uma coisa que nós precisamos lembrar é que a igreja não é o templo. Nós não somos templistas. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma unidade, e essa unidade é uma unidade invisível, né? Desde a patrística, a igreja é conhecida como a comunhão dos santos. E nós realmente estamos trabalhando essa questão da comunhão dos santos. Eu creio que tem havido muita coisa bonita aí, nesse tempo, de pessoas que ligam para o outro, que cuidam do outro. Eu queria encorajar você a se ver parte dessa comunidade. Essa comunidade é sua, você faz parte dela, e você pode ligar para alguém, você pode... E se quiser conversar com qualquer um de nós também como pastores, nós estamos fazendo atendimentos virtuais, tá? Você pode ligar, a gente liga aqui com a imagem, e tem sido uma experiência meio que surreal, né? mas interessante, né? Eu não achei que seria uma dinâmica tão boa. A dinâmica é relativamente boa. Legal. Nós queremos agradecer a sua companhia. Nós tivemos gente aqui de Anápolis, de Cocalzinho, dos Estados Unidos, acompanhando junto com a gente aqui. Nós tivemos muitas perguntas que não puderam ser respondidas e nós vamos fazer outras, tá? Para a gente continuar aí, mesmo que virtualmente, em contato, tá bom? Então fique ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar e tá junto para desfrutar da comunhão e edificar o nosso coração. Pastor, o senhor ora para a gente encerrar esse tempo? Obrigado, Pai querido, pela vida de todas as pessoas que estão conosco e por esse tempo também de conversa. Que o Senhor nos edifique em tudo, Pai, para a glória do Teu nome. Que esse tempo, Pai, seja um tempo também de salvação. Amém, Pai. Ó Deus, que toda a provação que temos passado, toda a dor que temos experimentado, a solidão muitas vezes de muitas pessoas, possa levar a humanidade mais para perto do Senhor. E que o Senhor seja glorificado em todo esse tempo. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém.